Estimados estudantes, sejam bem-vindos ao canal de Anatomia do professor Gustavo Cura. E na videoaula de hoje estarei abordando o tema miologia. Mio é músculo, logia é estudo. Portanto, miologia, estudo dos músculos. Um breve conceito do que vem a ser essa estrutura anatômica que chamamos de músculo. Então, o músculo é uma estrutura anatômica que apresenta a capacidade de se contrair sob estímulo. Os músculos, quando estimulados, têm a capacidade de se contrair. No corpo humano, existem 3 tipos de tecido muscular, que por ordem de quantidade, o esquelético é o primeiro, em maior quantidade, seguido do músculo liso e, por fim, o músculo cardíaco. Esses 3 tipos de tecido muscular apresentam algumas propriedades em comum, mas eles se diferem quando analisamos a anatomia microscópica, a localização e o controle da contração. Nesta imagem de microscopia, é possível verificar uma lâmina histológica do músculo esquelético, do músculo cardíaco e do músculo liso. Perceba que o músculo esquelético e o músculo cardíaco apresentam estrias, essas faixas esbranquiçadas, localizadas no sentido longitudinal, denominamos de estrias. Então, o músculo esquelético é estriado e o músculo cardíaco também é estriado. Ao contrário do músculo liso, que na sua anatomia microscópica, este não apresenta estrias. Então, microscopicamente, o músculo liso não apresenta estrias, portanto, foi chamado de músculo liso. E os demais, por apresentarem estrias, são chamados de músculos estriados, esquelético e estriado cardíaco. Com relação à localização, o músculo esquelético, como o próprio nome indica, está localizado ao entorno do esqueleto. O músculo cardíaco, como o próprio nome indica, localiza-se no coração. E a musculatura lisa, estas imagens são do intestino, a musculatura lisa está situada nas vísceras ocas. Então, a melhor definição quanto à localização da musculatura lisa é nas vísceras ocas. Como exemplo, intestino, estômago, esôfago, bexiga, ureter, vasos sanguíneos, útero, vagina, são todas vísceras ocas. E a musculatura lisa encontra-se nas vísceras ocas. Com relação ao controle da contração, o músculo esquelético, eu tenho controle da contração do músculo esquelético. Sou eu que comando se eu quero ou não movimentar um músculo, se eu quero ou não contrair um músculo esquelético. Ao contrário do músculo cardíaco, eu não tenho comando sobre ele. O coração contrai e relaxa 24 horas por dia. E eu não mando ele fazer isso. Ele faz isso por conta própria. Aqui temos a representação do intestino grosso. Nesse exato momento, se você for ao banheiro, você não consegue evacuar. Porque você não tem controle sobre a contração do músculo liso.
portanto, o quadro demonstra como é o ato motor, a ação realizada por cada um dos 3 tipos de músculos existentes no corpo humano. O músculo liso é involuntário, você não comanda ele. O músculo cardíaco também apresenta contração involuntária, ao contrário do músculo esquelético, que o ato motor, que a ação é voluntária, você tem controle. Veja bem, a maioria dos músculos esqueléticos são voluntários, mas alguns são involuntários. E eu trago aqui 2 exemplos de músculos esqueléticos que têm contração involuntária. O músculo diafragma, que é o responsável pelo ar entrar e sair dos pulmões, ele contrai e relaxa 24 horas por dia. A contração dele é involuntária. Os sujeitos do sexo masculino apresentam um músculo que envolve o testículo, chamado de cremaster. O cremaster apresenta contração involuntária. Num dia de temperatura muito fria, o cremaster contrai para aproximar o testículo do corpo. E num dia muito quente, o cremaster relaxa para afastar o testículo do corpo. Esse mecanismo é para tentar manter uma temperatura ideal para a sobrevivência dos espermatozoides. No interior da nossa orelha, do nosso ouvido, também existem 2 músculos esqueléticos involuntários, que são eles, o estapédio e o tensor do tímpano. Então eu trouxe 4 exemplos de músculos esqueléticos involuntários, mas saiba que a grande maioria dos músculos esqueléticos tem contração voluntária, você comanda. Bom, a partir desse momento, a aula fica exclusiva para os músculos esqueléticos. Então, o que veremos à frente é em relação aos músculos esqueléticos. Então, vamos pensar na anatomia macroscópica de um músculo esquelético. Então, macroscopicamente, um músculo esquelético vai apresentar aqui na região central um ventre muscular, que é a parte carnosa, que é a parte que contrai quando estimulada. Nas extremidades, localizam-se os tendões. São estruturas que têm como função fixar o músculo esquelético. Normalmente, isso ocorre no esqueleto. A fixação de um músculo esquelético ocorre no esqueleto. Então, ventre é a parte carnosa, constituída por fibras musculares que se contraem. Tendão é a parte não contrátil, que está localizada nas extremidades. Normalmente, um tendão apresenta um formato arredondado, como este tendão chamado de tendão calcâneo, conhecido também popularmente como tendão de Aquiles. Quando um tendão se dispõe em forma de lâmina, nós não vamos chamar de tendão, nós vamos chamar de aponeurose. Então, a aponeurose é um tendão em forma de lâmina.
Uma aponeurose se estende como uma lâmina alargada e achatada. Veja no dorso a presença da aponeurose torocolombar no músculo latíssimo do dorso. E aqui a presença da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Muito bem. Vamos agora realizar a estratigrafia de uma determinada região do corpo. Estratigrafia é descrever por camadas, por estratos. Então, eu realizei 3 incisões nesta região do corpo e, primeiramente, eu vou rebater a camada superficial de tecido. A primeira camada de tecido que você encontra é a pele. Ao rebater a pele de uma determinada região do corpo, eu alcanço a segunda camada de tecido, o tecido subcutâneo, também conhecido como tela subcutânea. E alguns profissionais tendem a chamar o tecido subcutâneo de hipoderme, mas particularmente não gosto desse termo, e subentende-se que hipoderme faz parte da pele e o tecido subcutâneo não faz parte da pele. Então, rebati a pele. Ao rebater a pele, eu alcanço o tecido subcutâneo. Nessa imagem de cadáver, nós temos a coxa de um cadáver. E nessa imagem, percebe-se que o tecido subcutâneo apresenta uma grande quantidade de gordura. Este amarelo que visualizamos na imagem é gordura. Então, no tecido subcutâneo, há a presença de gordura. Também há, veja bem, a presença de veias superficiais no tecido subcutâneo. Um terceiro elemento que encontramos no tecido subcutâneo, linfonodos, como este aqui que aparece na imagem. Também é encontrado no tecido subcutâneo nervos cutâneos e vasos linfáticos. Então, essas estruturas são encontradas no tecido subcutâneo. Gordura, veias superficiais, linfonodos, vasos linfáticos e nervos cutâneos. Ao rebater o tecido subcutâneo, eu alcanço a terceira camada de tecido, a fáscia. Esta imagem mostra o braço, aqui o antebraço e aqui a região onde fica a articulação do cotovelo. Veja que há uma camada de tecido conjuntivo de cor esbranquiçada que está envolvendo os músculos. E esta camada de tecido conjuntivo denominamos de fáscia muscular. Então, a fáscia está presente nesta imagem. E aqui temos a mesma região, porém com uma dissecção mais profunda, aonde a fáscia muscular já foi retirada. Então, a terceira camada de tecido na nossa estratigrafia é a fáscia muscular. A quarta camada de tecido é o músculo. E a quinta camada de tecido da nossa estratigrafia vem a ser um osso. Então, mais uma vez, estratigrafia, descrever por camadas. Primeira camada de tecido que eu preciso romper para chegar no músculo é a pele.
Segunda camada, o tecido subcutâneo. Terceira camada, a fáscia muscular. E a quarta camada é um músculo esquelético. Após o músculo esquelético, o que eu vou encontrar são os ossos. Nesta imagem de corte transversal do braço, percebe-se então a pele na superfície. Logo abaixo da pele, a presença do tecido subcutâneo, onde fica a gordura, vasos, nervos, linfonodos. Após o tecido subcutâneo, eu vou encontrar a fáscia, que está aqui envolvendo todo o braço. Veja que a fáscia muscular, nos membros, ela vai emitir septos. Temos um septo aqui e um septo aqui. Septo definimos como sendo uma divisória, né? Então, uma parte da fáscia muscular, nesse ponto aqui, ela adentrou em direção ao osso, bem como nesse local, uma parte da fáscia adentrou em direção ao osso. E essa parte da fáscia que adentrou em direção ao osso, a gente chama de septo intermuscular. Septo é alguma coisa que divide. Então, o septo intermuscular, nesta região do corpo, que é o braço, o septo está dividindo os músculos do braço num grupo anterior e um grupo posterior. Depois da fáscia vai vir o músculo. E depois do músculo eu só vou encontrar o osso. Então nós realizamos uma estratigrafia de uma determinada região do corpo para mostrar as camadas de tecido que você precisa romper para alcançar um músculo. Bom, o tecido muscular esquelético, ele apresenta envoltórios de tecido conjuntivo. E estes envoltórios envolvem uma fibra, envolvem um feixe muscular, e envolvem o músculo como um todo. Então veja que são 3 envoltórios de tecido conjuntivo que envolvem o tecido muscular. O endomísio envolve uma fibra muscular. Então essa parte avermelhada, aqui, esse vermelho um pouco mais escuro, que está envolvendo uma fibra muscular, é o endomísio. Endomísio envolve uma fibra muscular. Aqui nós temos várias fibras musculares que se agruparam para formar um feixe muscular ou um fascículo. E essa camada de tecido conjuntivo que está envolvendo este feixe muscular, esse fascículo, é o perimísio, que envolve um feixe ou envolve um fascículo. Aqui nós temos vários feixes, vários fascículos musculares que se agruparam para formar um músculo. E envolvendo o músculo, nós temos uma camada de tecido conjuntivo, o epimísio. Epimísio envolve um músculo. Muito bem. As 3 camadas de tecido conjuntivo, o endomísio, o perimísio e o epimísio, estendem-se até as laterais do músculo, se agrupando para formar o tendão. Portanto, um tendão de um músculo nada mais é do que a junção dessas 3 camadas de tecido conjuntivo. Endomísio, perimísio e epimísio se agrupam nas extremidades para formar os tendões, como a imagem está nos mostrando.
conceito de origem e conceito de inserção. Todo e qualquer livro de anatomia, no capítulo de sistema muscular, você vai encontrar o nome dos músculos, bem como o local de origem e o local de inserção. Então, o que definimos como sendo origem? Origem é o local de fixação do músculo que apresenta menor mobilidade. Então, aqui temos um exemplo, o músculo bíceps braquial. E nesse ponto aqui, próximo da articulação do ombro, fica as origens do músculo bíceps, que é o local de menor mobilidade. E nesse ponto aqui, já no antebraço, fica a inserção do músculo, que é o local que apresenta maior mobilidade. Origem também é denominada de inserção de origem, e inserção também é denominada de inserção terminal. Este músculo é o peitoral maior, que apresenta uma origem na clavícula, no osso externo, nas costelas. E a inserção do peitoral maior, é no osso do braço. Então, origem, o local de menor mobilidade. Inserção, local de maior mobilidade. Todo e qualquer músculo esquelético vai apresentar uma origem e também uma inserção. Vamos agora à classificação dos músculos esqueléticos. Então, tem várias formas, várias maneiras de se classificar os músculos esqueléticos. Vamos ver na sequência as diferentes maneiras para classificar um músculo esquelético. Começamos pela classificação quanto à situação, quanto ao posicionamento. Então, existem músculos que são considerados superficiais, estão mais próximos da superfície. Atrás de um músculo superficial, você vai encontrar músculos profundos. Vamos ver um exemplo. No dorso, eu encontro aqui neste lado uma dissecção superficial e aqui uma dissecção profunda. Notem aqui a presença do músculo trapézio. No lado oposto, o trapézio foi retirado. Portanto, o trapézio é um músculo superficial. O músculo romboide é classificado como sendo profundo. Músculo latíssimo do dorso é considerado um músculo superficial. Na imagem ao lado, o latíssimo do dorso foi rebatido para mostrar um músculo profundo, o serrátil posterior inferior, bem como o músculo eretor da espinha, que está atrás dessa faixa esbranquiçada, também é considerado um músculo profundo do dorso. O peitoral maior foi seccionado. O peitoral maior é um músculo superficial. Ele está seccionado e rebatido. Na profundidade, encontramos o músculo peitoral menor e também os músculos intercostais, que são profundos. Classificação quanto à forma.
Músculos longos, que têm um formato longo, são encontrados nos membros. Músculos que são considerados chatos estão dispostos em torno das cavidades torácica e abdominal. Músculos curtos são encontrados ao redor de articulações. E músculos mistos são ou apresentam características de longos e chatos ao mesmo tempo, como o músculo externo tireoide, o que está sendo demonstrado na imagem. Classificação quanto à origem. O músculo, quando apresenta mais de um feixe de fixação na sua origem, é chamado de bíceps, tríceps ou quadríceps, conforme o número de origens. Nesta imagem, visualizamos o bíceps braquial, que está no braço e tem duas origens, bíceps braquial. Nesta imagem, visualizamos o tríceps braquial, que também está no braço e apresenta três origens. Tríceps, um músculo que tem três origens. Quadríceps apresenta quatro origens. O quadríceps femoral tem quatro origens. Classificação quanto à inserção. Quando um músculo possui mais de um feixe de inserção, ele é dito bicaudado, tricaudado ou policaudado. Bicaudado, duas inserções. Tricaudado, três inserções. E policaudado, quatro ou mais inserções. Classificação quanto à direção das fibras musculares. Um músculo paralelo apresenta as fibras musculares dispostas de forma paralela, em linha reta, uma do ladinho da outra. Um exemplo de um músculo paralelo é o sartório, localizado na coxa. Alguns músculos paralelos são chamados de fusiforme, porque a parte média do ventre tem um diâmetro maior que nas extremidades. Um exemplo de um fusiforme é o músculo bíceps braquial. Músculo oblíquo, também chamado de peniforme ou músculos penados. Estes, as fibras se dispõem de forma semelhante a uma pena. Uma pena, ela tem vários pelinhos que se dispõem de forma oblíqua. Então, aqui nós temos um músculo oblíquo, um músculo peniforme, e aqui a mesma coisa. Estes músculos são subdivididos em unipenado, bipenado e multipenado. Unipenado. As fibras encontram-se apenas em um lado do tendão, como no músculo semimembranáceo, que fica no grupo muscular posterior da coxa. Um músculo bipenado,
as fibras estão dispostas na direita e na esquerda do tendão, como o músculo reto femoral, que encontra-se no grupo muscular anterior da coxa. E um músculo multipenado, as fibras estão dispostas de maneira semelhante a um leque. As fibras se irradiam para todos os lados de forma semelhante a um leque. Como exemplo, o músculo deltoide, que recobre a articulação do ombro. Músculo circular. Como o próprio nome está indicando, as fibras estão dispostas de maneira circular, como o músculo orbicular do olho e o músculo orbicular da boca. Alguns músculos orbiculares também são chamados de esfíncter. Um músculo esfíncter tem as fibras no sentido circular e o músculo esfíncter consegue abrir ou fechar algum orifício, como, por exemplo, o músculo esfíncter externo da uretra e o músculo esfíncter anal. Então, os esfíncteres são músculos circulares e têm as fibras no sentido circular. Classificação quanto ao ventre muscular. Quando um músculo apresenta mais de um ventre, com um ou mais tendões intermediários situados entre ele, este músculo pode ser digástrico ou poligástrico. Digástrico: 2 ventres musculares e um tendão intermediário ligando esses 2 ventres. Esse músculo digástrico localiza-se no pescoço, na cabeça, melhor dizendo, na cabeça. Chama-se digástrico. No pescoço temos um músculo digástrico que é chamado de omoióideo. Então trago 2 exemplos de digástrico. O digástrico, que está na cabeça, e o omoióideo, que fica no pescoço. Poligástrico: de 3 a 4 ventres, com um tendão intermediário ligando os ventres. Um exemplo de músculo poligástrico é o músculo reto do abdômen, que tem 1, 2, 3, 4 ventres e tendões intermediários ligando os ventres. Esses tendões intermediários que ligam os ventres do músculo reto do abdômen são as intersecções tendíneas. Classificação quanto à ação muscular. Aquele músculo que realiza uma flexão é um músculo flexor. Aquele que realiza uma extensão é um músculo extensor. Aquele que realiza uma rotação é um músculo rotador. Aquele que realiza a adução é um músculo adutor. Aquele que realiza a abdução é abdutor. Um músculo que eleva, levantador. Um que abaixa, abaixador. Aquele que realiza a pronação é pronador. E aquele que realiza a supinação é um supinador. Classificação quanto à função. Um músculo agonista é aquele responsável por realizar uma determinada ação. É o que mais faz força. Agonista é o que mais trabalha em uma determinada ação.
O sinergista é o ajudante do agonista. Sinergista ajuda o agonista a realizar a ação. Mas quem faz mais força é o agonista. O sinergista ajuda. Antagonista faz a ação contrária. Faz a ação antagônica. Muito bem. Para saber mais sobre o assunto, eu indico o livro Anatomia do Sistema Locomotor e Atlas Fotográfico, de minha autoria e do professor Marcos Spassin. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço para o download do livro. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da videoaula. Um forte abraço do professor Gustavo Cura. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.